Oi, amigas e amigos do YouTube, minhas queridas e queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting. Hoje nós vamos falar sobre tingimento versus fixação, né? Eu quero fazer um complemento de uma dica da semana que nós postamos há uns dias atrás e eu recebi até algumas seguidoras me sugerindo, né, usar o sal, que lá naquele vídeo que eu falei sobre a fixação, que eu não falei do sal, eu não falei do sal de propósito. Poderia até ter falado lá, mas hoje, como eu vou falar um pouquinho aqui de tingimento, eu vou aproveitar para falar do sal aqui. Porque lá nós estávamos falando dos tecidos que soltam tinta. Então eu queria falar uma coisa para vocês. O sal, ele não é um fixador, tá? O sal, o cloreto de sódio, na verdade o sal, ele é quimicamente, né? Ele é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele não tem poder de agir na tinta. Na verdade, ele é um inibidor, ele age na água, tá? Você que tem dúvida, pode entrar na internet, lá você pode pesquisar, que tem, fala direitinho, até peguei aqui, ó, umas dicas, eu até baixei, ó. Ao contrário do que se ouve falar por aí, o sal não é responsável por fixar o corante na roupa, uma vez que ele não atua diretamente na tinta. Então, vou explicar bem direitinho para vocês agora. Eu tenho até um exemplo aqui de um tecido. Vocês sabem que eu também lido e faço tingimento. Eu publiquei muitas coisas no Facebook, na internet. E quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer tingimento, adoro. Tingir, fazer meus próprios tecidos. O problema do sal é o seguinte. As tintas que a gente encontra no Brasil, eu não tenho nada contra nem a favor. Não ganho merchandising, não ganho nada para falar de tinta e também nem quero falar mal. Mas elas vêm assim, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu abri, isso é a tinta que você encontra no mercado, olha aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, junto com a tinta? Isso aqui é sal, ó. Você tem bem pouquinho corante, seria esse miudinho que tá aqui, ó, tá vendo? E a maior parte que você tá vendo aqui é o sal. Então, esse tecido aqui, eu tingi com um tubinho desse daqui, e ele foi feito um tingimento quente. Nós temos duas maneiras de tingir. Nós temos tingimento frio e a quente. E nós temos tingimento com fibras naturais e fibras sintéticas, tá? Cada caso é um caso. Até eu já recebi uns pedidos que falassem, na época que eu publiquei os tingimentos que eu faço, que as pessoas, que eu falasse, que eu ensinasse a tingir e tal. Até posso ver depois, mas hoje eu quero falar essencialmente sobre o sal versus corante. Então, isso aqui, ele foi fervido, esse tecido, eu tingi no começo do ano. Ele foi fervido com uma tinta igual a essa e com sal. Então, se o sal fosse realmente poderoso para fixar a tinta, ele não teria saído aqui, olha aqui, ó. Então, o que acontece que às vezes você usa na tua casa o sal, o vinagre, você pode usar o vinagre também, o sal. O que acontece? Você pensa que fixou a tinta, né? Mas às vezes alguns tecidos que você compra nas lojas e eles sangram, como a gente chama, eles soltam tinta, muitas vezes é porque eles estão mal lavados. Às vezes você só dá uma lavada, pronto, já melhorou. Ele não foi lavado o suficiente. Outras vezes, como esse daqui, eu já tinha lavado, ele já secou, aí eu molhei, eu não fixei, ele não foi fixado a tinta. Então, o que acontece? Eu posso ficar lavando, ele vai continuar saindo tinta. Se o sal tivesse poder para fixar a cor, ele não estaria saindo tinta ainda agora. E eu posso continuar lavando, ele vai saindo tinta. Eu posso lavar até uma hora que ele vai parar de sair tinta, ele não vai ter mais tinta para sair. Só que ele vai desbotando, o meu corante vai saindo junto, aí vai ficando um verde feio, um verde sem graça, sem brilho, né? Porque vai desbotando. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: o melhor que você tem a fazer quando você faz um tingimento ou quando você tem um tecido, porque um tecido que solta tinta, é fixar a cor, tá? Então, a fixação da cor é bem diferente do que você usar ou deixar de molho no sal.
certo? Na internet, quem quiser mais saber a fundo, a miúde, como que o cloreto de sódio age na água, ele funciona como um inibidor, porque ele satura a água e ele então, por tabela, ele impede que a tinta ocupe a água, né? Isso, teoricamente, é o que os químicos dizem. Lá vocês vão encontrar muitas explicações. Mas, quando você tem um tecido que solta tinta, o melhor que você tem que fazer é fixar. Porque evita que você vai lavando e a tinta vai saindo, e ele vai desbotando e vai ficando feio, tá? Então, esse meu tecido aqui agora, eu vou colocar de molho de novo, porque ele já saiu uma boa quantidade de tinta e eu vou fixar. E outra coisa que eu quero dizer para vocês também é o seguinte, esse tipo de corante, normalmente, esses tecidos, quando você tinge, eles soltam assim a tinta, é porque nem todo corante é absorvido. Isso é natural quando faz um tingimento. Essas cores, esses corantes, esses tingimentos, eles são obtidos por tricomia, policromia, não é um corante só, são vários corantes juntos e ainda o preto agindo junto. Então, quando você ferve o tecido, ele absorve na fibra o máximo que pode, né? Que dá, e o resto você tem que lavar mesmo. Então, na hora que você tira, você tem que lavar até sair o máximo possível, que ele não penetrou, não fixou, e depois o melhor que você tem que fazer é fixar, quando você vê que ele continua saindo tinta. Por quê? Isso acontece principalmente com corantes fortes, como os azuis escuros, os verdes escuros, os vermelhos, isso acontece muito com os vermelhos, e você não vê isso com cores claras, é bem mais fácil. E é diferente esse tipo de corante misturado com sal do corante que a gente chama do corante reativo. Eu gosto de fazer meus tingimentos com corantes reativos, só que não tem para vender no Brasil, tá? Então, normalmente eu mando buscar, eu trago quando viajo, ou eu mando ou importo dos Estados Unidos, são corantes assim, ó, que eles vêm com o pigmento puro. Ó. Normalmente eles são corantes para serem usados a frio, né? Você pode fazer quente também, mas normalmente eu faço frio. E você pode fazer a mistura entre eles para conseguir as cores, igual a mistura de tinta, é a mesma teoria das cores, da mistura das cores entre elas, você pode fazer também com esses corantes. E o melhor que você pode usar, já que eu estou dando a dica para tingimento, eu estou falando do sal por tabela, porque para complementar aquele vídeo que eu postei, e umas pessoas me sugeriram, agradeço até, né, que me sugeriram, eu fixo com sal, eu uso sal, uso vinagre, a gente teve muita sugestão. Então eu só quis esclarecer aqui essa questão. Então, os corantes, por exemplo, esses corantes aqui, ó, também você encontra no mercado líquido, eles também contêm sal. Algum deles, olha aqui, ó, esse aqui você pode ler na fórmula aqui, ó, contém salt, aqui, ó. Esse é importado, ele é americano, mas ele tem sal na fórmula dele. Mas eu gosto mais, eu trago em vários tamanhos, ó, conforme que eu vou fazer, eu gosto mais desses corantes reativos. Eles são mais fortes, eles reagem melhor com a fibra, eles dão cores mais intensas, você tem um tingimento bem melhor, tá bom? Então, assim, ó, eu prometo mais pra frente, até de repente a gente gravar aulas ou cursos online de tingimento para as pessoas que me pediram, mas nós temos muita coisa em andamento e vocês já perceberam que eu sou um pouco fusarqueira, né? Eu não faço só patchwork, eu gosto dessas alquimias, de fazer meus tecidos, as misturas, as minhas artes, então eu às vezes faço muitas coisas. Então hoje eu quis dar essas dicas do tingimento, mas voltaremos a falar sobre eles, tá bom? Do tingimento versus sal e fixação. Então, o melhor ainda que você pode fazer é usar o fixador, tá bom? Um beijo e continue fazendo contato, as pessoas que têm dúvidas ou sugestões. Agradeço as pessoas que entraram em contato, que sugeriram o uso do sal. Pode continuar usando aí na sua casa, que não tem problema nenhum, né? E de repente, como eu falei, são as várias circunstâncias que eles agem. E principalmente se você não encontra o fixador aqui no mercado. E até a próxima então, tá bom? Um beijo para todos e até lá!